A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Vocês estão acostumados aqui no canal a me ver sempre cantando, né? Cantando a palavra de Deus. Mas hoje Deus me deu um novo desafio. Creio que esse lugar, né, tudo aqui que vocês estão vendo, me inspirou. E o Senhor me colocou no meu coração para que eu trouxesse uma palavra aos irmãos. E o tema dessa palavra nessa noite ela se encontra no livro de 1 Samuel 17. Você pode depois ler toda a história, que é bem grande. E ela conta a história do rei Davi. Não era rei ainda, ele era apenas um jovem. Ele mata o gigante Golias. Mas eu queria trazer para dentro dessa palavra algo que Deus ministrou no meu coração. E o tema dessa palavra rápido aqui é o seguinte: aceite a sua armadura e ande. Davi, um jovem, porém já tinha sido muito testado por Deus no seu cotidiano diário como um pastor de ovelhas, um simples pastor de ovelhas. E ali o Senhor trabalhou o coração de Davi para que ele se tornasse um adorador naqueles momentos ali que ele trabalhava. E Deus derramou coragem e ousadia sobre Davi também para que ele pudesse matar um urso, matar um leão, porque viriam desafios maiores. E então Davi se viu diante desse desafio, quando o gigante filisteu começa a ameaçar, envergonhar e humilhar o povo de Israel naquele tempo. E Davi então se posiciona. E então o rei Saul pede a Davi: como você vai lutar com esse gigante, coloque a minha armadura. Leva essa armadura e veste a Davi. Porém, Davi, enquanto ele coloca aquela armadura, ele vê que aquela armadura era maior do que ele. E ele não consegue se mover, ele não consegue andar. E é sobre isso que eu quero falar nessa tarde. Enquanto Davi estava com as vestes de Saul, Davi não conseguiu andar. Davi não conseguiu caminhar. Davi não conseguiu viver o seu propósito. Aquilo que Deus o chamou para fazer. Naquele momento, as únicas armas que pertenciam a Davi não eram as vestes de Saul, as armas do rei Saul, não. Era apenas uma pedra, uma funda que ele precisava para derrubar aquele gigante. Irmãos, eu quero falar aqui algo que Deus tem tratado e falado, observar. Quantas pessoas nesse mundo, quantas pessoas que têm, convivido conosco, muitas das vezes a nossa vida tem andado em círculos. A nossa história não muda, porque nós não temos vestido as vestes das quais o Senhor deixou para nós. Nós queremos vestir a veste do outro. Quero citar alguns exemplos que Deus falou no meu coração nessa tarde. Pais que querem que os filhos realizem os seus sonhos. Queridos, que tristeza esse tipo de vida. Sendo que Deus é um Deus criativo, é um Deus que fez cada um com a sua característica especial. Porque Deus ele não desperdiça a oportunidade. Quando Ele cria, Ele permite uma pessoa vir à Terra. Ele quer que essa pessoa, com as armas que Ele der, construa e viva os sonhos dele. Porque esses sonhos, essa história atingirão outras pessoas. Pais, entendam. Vocês vestiram as suas armaduras, vocês escreveram as suas histórias. Deixe os seus filhos viverem as deles. Deixe os seus filhos viverem a história que Deus tem para eles. Porque essa história não vai ficar só neles, vai tocar outras vidas, vai mudar outras vidas. Assim como Deus usou Davi para mudar não só a história dele, mas de toda a nação conhecida naquele tempo, todo aquele reinado. E depois você pode estar lendo a história completa da palavra de Deus. Você vai ver que Deus usou tremendamente a vida de Davi. Ele foi um homem frágil, falho, igual a nós, igual a cada um de nós. Mas ele tinha um coração voltado para Deus e agradar a Deus, não a homens. Tantas vezes nós queremos que filhos nos agradem, amigos nos agradem, marido nos agrade. Não é isso que Deus tem para nós. Deus quer que nós construamos a nossa própria história. O segundo ponto aqui, queridos, filhos. E agora vai um conselho para filhos. Quantas pessoas eu observei nesses últimos anos, meses, talvez estão esperando que os pais até mesmo morram, para que uma herança seja deixada para eles. Talvez um carro, talvez uma casa, talvez uma quantia de dinheiro. Tudo isso por quê? Porque você acha que isso vai mudar a sua vida e não vai. Porque o que muda a nossa vida é quando nós buscamos viver os sonhos de Deus, escrever a nossa história,
vestir a nossa armadura, a veste que o Senhor tem para nós. Davi só precisou de uma pedrinha, de uma funda. E você precisa do quê? Busque isso no Senhor. Peça para que Deus te direcione, escreva a tua história, porque não tem maior satisfação que nós conquistarmos os nossos sonhos, aquilo que Deus nos chamou para fazer. Descubra a tua identidade, descubra quem você é em Deus, para que você possa viver, comer o melhor dessa terra. Porque Deus tem uma história para cada um de nós. Você não é um desperdício, você não é um acidente. Você é alguém que Deus levantou para mudar histórias, para fazer algo diferente, algo a mais nessa terra. Você não vegeta nessa terra. O Senhor chamou para ter vida, e vida em abundância. Vejo também dentro das igrejas, irmãos, isso é muito triste. Pessoas que estão caminhando com outras pessoas, às vezes se aproximando de outras pessoas, simplesmente pelo que elas têm, não pelo que elas são. Isso não agrada o coração de Deus. Isso faz com que a tua vida seja atrasada, que o propósito seja atrasado em Deus. Porque Deus tem uma história linda para escrever através de você e em você. Deixa o Senhor tratar o teu coração hoje. Começa a perguntar, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Para que eu nasci? Para que eu estou aqui? Minha vida não tem encontrado sentido, Pai. Eu quero vestir as vestes que o Senhor tem para mim. Peça isso ao Senhor e Ele vai te responder, Ele vai te direcionar, eu tenho certeza, independente da religião que você seja. O nosso Deus, Ele responde com vários sinais, Ele usa pessoas se Ele quiser, mas o tempo todo Deus está falando. Deus está mostrando o caminho certo para cada um de nós. Ele tem sonhos maravilhosos para os seus filhos. Amém? Então você não precisa viver a história de outra pessoa. Vejo também pessoas, isso me preocupa muito, pessoas que fogem de diversas situações, forjando um personagem. Você deve conhecer aquele colega, né? Que só quer trabalhar, que só quer estar na igreja o tempo todo. Mas, querido, você talvez tenha uma família esperando por você. E a palavra de Deus fala, né, nos direciona que o nosso primeiro ministério é a nossa família. Talvez você tenha deixado a tua família de lado, tenha deixado teu esposo de lado, teus filhos de lado, só para trabalhar, tanto no trabalho secular quanto no trabalho ministerial. Volta para dentro do teu lar, dê mais tempo a pessoas que Deus colocou no teu caminho para cuidar, para forjar uma história, ajudar a encontrar uma história. Você como pai, você como mãe, o Senhor te chamou, querido, para ser alguém que vai ajudar os seus filhos, ajudar o seu cônjuge, ajudar a sua esposa a estar encontrando o propósito dele nessa terra. Não para escrever somente a sua história, não para serem esquecidos ali. Não, o Senhor te chamou para algo mais, querido. E aprenda a ficar sozinho com você mesmo. Não se refugie no trabalho, não se refugie no ministério. Fique sozinho com você mesmo. Porque é nessas horas que o Senhor se revela a nós. Não estou pedindo para você ficar solitário, estou pedindo para que você tenha um momento de solitude. Que é nesse momento que você ouve a sua voz interior, você vai entender o caminho certo a ser tomado na sua vida. Deus tem uma veste travestida de história para cada um de nós, através da sua vontade. E Deus nos diz nessa tarde, querido, a vontade dele é boa, é perfeita e agradável. Tudo que vem de Deus é bom. Você veio de Deus, o Senhor decidiu trazer você para a terra. Você não está aqui à toa. Então aproveite esse amor incondicional que Deus derramou sobre a sua vida. E viva os sonhos de Deus. Vista as vestes que Deus pediu para que você vestisse. Não a história de outra pessoa. Davi, enquanto estava com a armadura de Saul, ele não conseguiu andar. Porém, quando ele entendeu que Deus tinha uma história para ele, Davi então rompe. Ele tira aquela armadura, ele começa a andar, ele pega uma pedra, ele pega uma funda e ele ataca aquele gigante, ele consegue matar aquele gigante e mudar toda a história. E toda a história que é mudada na nossa vida, ela não vai ficar refém só para nós. A história que Deus tem para construir na nossa vida vai tocar outras vidas, e foi assim na vida de Saul. Vai ser assim na minha vida, vai ser assim na sua vida também. Davi, ele não havia sido chamado para aquela batalha como um soldado. Ele foi chamado como um pastor de ovelhas, ele foi escolhido como um pastor de ovelhas. Mas Deus ali naquele momento
derrama tanta confiança diante daquela situação dentro do coração de Davi, que ele se lembra de tudo que Deus fez com ele ali enquanto ele era só um simples pastor de ovelhas. Deus o fez matar um leão, Deus o fez matar um urso, e se Deus tinha livrado ele dessas duas situações tão difíceis, ele confiava, ele cria que Deus também ia mudar, ia mover naquela história com o gigante, naquela situação com o gigante, e assim Deus fez. E Deus mudou, através de Davi, toda a história, não só dele, mas da sua família, daquela nação. Tudo foi transformado. Então Davi, por ter entendido isso e vestido as vestes certas, ele passou de um simples e esquecido pastor de ovelhas a um guerreiro, a um homem segundo o coração de Deus e ao rei de Israel. E a história de Davi é tremenda, mesmo com tantas lutas, mesmo com tantos altos e baixos, mas ele manteve o seu coração firmado em Deus, vestindo as vestes que Deus deu para ele. E nos momentos em que ele errou, em que ele esqueceu dessas vestes, ele pecou, ele caiu, mas ele se arrependeu e voltou a vestir as vestes certas novamente. Tanto é que esse homem tem uma história escrita no livro mais lindo e mais profundo, mais poderoso que há na Terra, que é a Bíblia Sagrada. E qual é a nossa história? Então, querido, vista a sua armadura e ande. Se essa palavra abençoa o seu coração, se você conhece alguém que está vivendo essa situação de estar vestindo a veste errada, curta, comente, compartilhe com essa pessoa e que Deus te abençoe. Amém?